Bora ver tudo que rolou no fim de semana na Fórmula 1, cara, com o resumo ludibriano, que é simplesmente o melhor resumo que tem, todo mundo sabe disso, vai ser engraçado pra caramba. Então, let's go, let's bora. Ontem nós tivemos o GP de Imola, conhecido também. Calma aí, né? 2x não, né, galera? Calma aí, calma aí. Nós tivemos o GP de Imola, conhecido também como o nosso GP da Emília-Romana. E se a nossa expectativa era de uma corrida sem graça, acabou que tivemos uma grata surpresa com uma das corridas mais interessantes do ano até aqui. Assim como é muito interessante também você sempre deixar o like e se inscrever. Mais interessante, velho. Pra mim não foi uma corrida tão boa assim não, viu? No canal se não tiver ainda, porque eu tô aqui salvando mais uma segunda-feira sua com o nosso resumo ludibriado. Com uma sequência de corridas de Imola, Mônaco e Espanha, era difícil a gente se empolgar, né? Só ficou feliz o grupo da insônia, que se finalmente não dormisse agora, não dormia nunca mais. O problema é que, para surpresa geral da nação, a primeira corrida dessa santíssima trindade da melatonina acabou sendo melhor do que a gente estava esperando. Até porque a nossa expectativa já estava muito baixa, né? E tudo começou a decolar já no sábado no quali. E começou a decolar mesmo, porque logo no Q1, Tsunoda perdeu o controle do carro e foi em direção às barreiras, com o carro subindo e capotando antes de cair de volta no chão. Apesar do acidente espetacular, o piloto não se machucou e saiu do carro sozinho. Uma coisa tem que ser dita, mano. A segurança na Fórmula 1, cara, é outro nível hoje em dia. Não é mais igual antigamente, que as pessoas morriam atolado. Morriam atolado. Agora não morre tanto. E reforça ainda mais como a segurança dos pilotos precisa sempre ser prioridade e como isso é importante até hoje, né? Mano, corrida em segundo lugar, a vida sempre tem que estar na frente, cara. E na Fórmula 1 tem que ser diferente. Fosse 20 ou 30 anos atrás, o japonês provavelmente teria virado camisa da saudade. Com a sessão reiniciada, praticamente todo mundo estava finalizando a sua segunda tentativa, quando uma nova bandeira amarela surge e vemos um carro da equipe Aline também envolvido em um acidente. E olha só se não são eles de novo, a dupla dinâmica da Fórmula 1, Colapinto e Colamulo. O argentino que estava na reserva eu ia falar e Colamulo, assumiu o mano, aí carro falou de Colapinto subturno pela primeira vez nesse final de semana, já tratou de ir lá visitar o seu primo logo na estreia. Família é sempre importante, não tem jeito. Apesar do acidente... O Colapinto é um bom piloto, mano. Mas, mano, ele bate demais, velho. Bate demais. Ano passado ele bateu muita corrida. O piloto tinha uma volta que era válida para ele avançar, mesmo que ele não participasse da sessão seguinte. O problema foi que a direção de prova demorou para dar a bandeira vermelha depois, e Berman, o homem urso, tinha cruzado a linha e feito uma volta que faria ele se safar, enquanto o nosso brasileiro borboleta seria eliminado. Literalmente depois de 20 minutos avaliando, sim, se não ouviu errado, 20 minutos, a direção concluiu que o Zé Comé dos volantes não tinha sua volta validada e o brasileiro seguiu pro Q2. É que a Fórmula 1 é uma empresa pequena, né, galera? Vamos ficar calmo também. Não é porque eles têm 364 mil câmeras e 26 bilhões de sensores que eles vão saber rápido se a bandeira vermelha foi antes ou depois da volta, né? Na próxima, eu acho que é melhor, né, a gente usar o VAR do Brasileirão, que é horrível, mas consegue ser bem mais rápido que isso, eu te garanto. Assim como eu acho melhor também é você aproveitar logo a promoção de aniversário da Alura, a maior escola de tecnologia do país. São os últimos dias para você conseguir 20%, não é 15%, 20%. No Q2, o Borboleto até melhorou a sua volta, mas não foi o suficiente para ele ir para o Q3 pela primeira vez. Ainda mais. Esse carro do Bortoleto é simplesmente uma carroça, mano. E a equipe dele também, cara, não ajuda, é horrível. Não tem nem o que esperar muito do Bortoleto, mano. Mas porque a briga tava mais maluca do que nunca. Com direito, por exemplo, a Comic Science em primeiro com o busão da Cometa. Antonelli fora do top 10 com a Mercedola e simplesmente os dois carros do Pocotó que estavam no limite foram eliminados nada mais, nada menos do que pelos dois carros da Aston Martin. E aí eu te pergunto, será que já dá pra sentir o dedo do carequinha?
Com o Colapinto já fora e sem ter participado, Borboleto também foi eliminado, além de Antonelli e Luiz Hamilton e Leleque. E aí você vê O Bortoleto é de uma carroça, mano. Uma carroça. 2 carros do Pocotó, mais um piloto italiano, eliminados no Q2 na Itália. Que momento pro torcedor local, né? Chegando no Q3, Verstappen, o peixoto da galera, ou melhor, perdão, Franz Herrmann, até começou bem e era o mais rápido, com Oscar Pistache e Lando Popcorns vindo na Porra, uma explicação boa que veio dar até na... sequência. Só que Uma explicação boa que veio até da transmissão oficial da Fórmula 1. Que o Max Verstappen foi dirigir um carro da GT3, eu acho. E ele simplesmente fez o quê? Bateu o recorde da pista com o carro da GT3, cara. Simplesmente isso, cara. Aí ele colocou tipo um codinome muito estranho que eu nem lembro mais qual que é. Aí foi essa história, não tem muito o que falar não. o Pistache conseguiu abaixar o tempo e pular para primeiro. O Lando não só não conseguiu Lando o seu entrega tempo, Norris. como ainda acabou sendo superado pelo Jorge Russo, que pulou para terceiro. O Peixoto até fez o melhor primeiro setor. Não, mano. E O Norris, o que o Norris entrega? Não tá escrito. Ele foi em segundo, cara, mas puta que pariu. Ele não vai ganhar esse título, não. chegou a melhorar sua volta no final, Capaz do Piastri mas não ganhar, foi né? o suficiente e ele ficou em segundo, apenas 30 milésimos atrás do australiano. Aí, finalmente, chegamos para a corrida no dia seguinte. As luzes vermelhas se apagam e Peixoto nem chega a fazer uma largada tão espetacular assim. Não à toa que o Jorge Russo chega até a passar por ele rapidamente, mas ele acaba ficando preso atrás do Oscar Pistache, que tá tentando ali se defender dos dois. O problema é que se o australiano não dormiu na hora da largada, ele acabou indo a mimir na hora da freada. Acabou freando muito cedo e deixando a porteira por fora totalmente aberta, provavelmente não imaginando que o Peixoto poderia jogar o carro por ali. E aí o holandês, que sim, ele é maluco sim para jogar o carro ali. Ele é doido, meu irmão, doido, espaço, ele é doido. Agradeceu o tapete vermelho, freou depois do Deus me livre e fez uma baita ultrapassagem. O Max Verstappen, mano, ele faz aquela estratégia, ó, estratégia. Vou botar de lado. Se ele for doido o suficiente pra tentar fazer alguma coisa, a gente bate. Mas se não for doido o suficiente, a corrida continua. Aí foi isso que aconteceu, mano. O Piastri foi bundão, mano. Bundão, a gente tem batido mesmo. Não bateu aí, o que aconteceu? Pra assumir a ponta logo na primeira curva. A corrida seguiu sem mudanças significativas por algumas voltas, com apenas o Leleque tentando escalar o pelotão e com direito a um empurrão, né, nível Jean Grey, para cima do Pierre Gasly, que foi parar fora da pista apenas com a força do pensamento. Nossa, e depois Lando Popcorns, finalmente conseguindo passar Jorge Russo para assumir o terceiro lugar. A corrida só foi começar a mudar de figura mesmo quando os primeiros pilotos começaram a parar, incluindo Oscar Pistache. Só que esse primeiro grupo acabou parando meio cedo, provavelmente imaginando que a corrida, que era para apenas uma parada, provavelmente se tornaria de duas, né? A McLaren tentou fazer um undercut no Peixoto, mas acabou não acontecendo, né? Já que o holandês não só continuou na pista, como ele estendeu bem mais a parada e ainda contou. Mano, os caras simplesmente fuderam com o Piastri, mano. Eles colocou pior estratégia possível, cara. Pior estratégia possível. Com a sorte que lá pela volta 29, 30, logo depois que o Lando tinha acabado de fazer a sua parada, o carro do Ocon acabou indo de arrasta e um safety car virtual foi chamado. Com isso, o Peixoto fez a sua parada e voltou tranquilo em primeiro. Aquele grupo, inclusive, que tinha feito a sua primeira parada lá no início, acabou aproveitando essa chance para parar de novo e ter mais pneu para o final, né? Incluindo o Oscar Pistache, que agora estava voltando em quarto, que era a mesma posição que ele estava antes de todo mundo parar. Com a corrida reiniciada, foram mais algumas voltas com o australiano da McLaren tentando se recuperar e até passando o Alexandre Albon, que estava incrivelmente com o blusão da Cometa em terceiro. E também os dois carros do Pocotó tentando subir mais nas pesquisas, né? Até que lá pela volta 46, era a vez de Antonelli abandonar a prova com problemas na sua Mercedola. Inclusive, ele abandonou no exato mesmo lugar que o Ocon. Mas dessa vez, a direção de prova optou em apertar o botão do entretenimento, no melhor estilo Michael Masi 2021,
e ativou um safety car real, ao invés de repetir o virtual de antes. Com isso, vários pilotos pararam novamente, Não, mas incluindo Peixoto. pro Antonelli sair da pista, cara, demorou muito tempo mesmo. Cara, muito tempo. A base ficou mais de 5 voltas, o cara lá parado lá, ninguém foi tirar a porra do carro. E Lando. Oscar Piastri, em contrapartida, ficou na pista e voltou para segundo, só que com pneus velhos ainda lá daquela outra parada, já que ele não tinha novos pneus para usar. Leclerc, que estava em quarto, estava passando pelo mesmo problema. Ele até pediu para a equipe colocar os macios, mas a equipe acreditava que eles não iam aguentar até o final. O que eles não estavam contando também é que o resgate seria tão ridiculamente lento para limpar a pista, e aí, ao invés de ter 17 voltas até o final, a gente teria apenas 10. Queria deixar aqui a minha salva de palmas para a Fórmula 1, que conseguiu a proeza de fazer um péssimo trabalho, não só no sábado, mas também no domingo. Muito Bateu lento, uma salva cara. de palma aqui pro profissional. E sem falar, cara, mano, que a Ferrari foi idiota de colocar da porra do pneu vermelho pro Leclerc, mano. Não colocou, aí se fudeu mais ainda também. Com a corrida reiniciada, o Peixoto não teve nenhum trabalho para já escapar embora na liderança. Ainda mais que a McLaren deixou os garotos brincar e Oscar Piastri tentou manter o segundo lugar, mas que, obviamente, com a grande diferença de pneus, ele acabou perdendo essa posição algumas voltas depois para o Não tinha Lando. nem que fazer. E numa ultrapassagem que o australiano também não facilitou muito, e os dois poderiam ter acabado se enroscando, né, de forma absoluta de cinema. Depois ainda tivemos um peguinha entre Leclerc e Albon, com o piloto Monegasco tentando se defender com os pneus velhos de todo jeito e mandando o Já era, busão mano. passar pela brita, o que ainda fez Não- Lewis Hamilton não- ganhar a posição da Mas corrida deu mole. e depois passar Deu o mole. próprio Leclerc para assumir o P4. A É, equipe sim. do Pocotó, temendo Albon uma deu mole. punição, mandou o Leclerc devolver a posição para o Albon, que acabou ficando em quinto de qualquer jeito. No final, vitória do Peixonauta, ou melhor, Franz Herrmann, né? Primeira corrida dele na Fórmula 1 e já venceu, que beleza, hein? A Red Bull que perde a oportunidade de ter Peixoto e Franz Herrmann nos dois carros, ia dar bom com certeza. Esse daqui foi o top 10 ao final da corrida, com destaque para mais pontos do busão da Cometa e também para Tsunoda, que largou de último e ainda conseguiu mais uma vez fugir da sua posição de Tsunoda e marcou um pontinho. Destaque também para nossa grande equipe chute, que mais uma vez mostrou que provavelmente odeia o povo brasileiro e aprontou mais uma daquelas estratégias totalmente excelentes para o Borboleta, fazendo ele parar muito cedo lá na primeira vez, e inclusive fazendo essa parada ser ruim, perdendo Fuderam com o várias Borboleta. posições só aí, e depois botando ele para parar de novo nos dois safety cars que a gente teve, o virtual e o real. Com o direito, nessa terceira parada, botar ele de volta na pista com os pneus médios, velhos, que ele começou a própria corrida. E aí o brasileiro, que chegou a estar dentro do top 10 durante a prova, acabou terminando apenas em 18º. Essa daqui é a tabela do campeonato de pilotos e, como diria Paulo Antunes, a próxima etapa já é nesse final de semana para o totalmente Puta excelente merda, GP que de é Mônaco. embaçação horrível. Lembrando que esse ano tem a nova regra de 2 paradas obrigatórias para o GP de Mônaco. Não Que eu adianta espero porra queimar nenhuma, a minha velho. língua, mas eu acho que não vai ajudar de nada no entretenimento da O GP de Mônaco é simplesmente a mimi. Literalmente a mimi, mano. Muito ruim, não tem ultrapassagem, não tem porra nenhuma. Só vai servir para a Sauber fazer caquinha 2 vezes, né? Na corrida do Borboleta, ao invés de só uma. De qualquer forma, o A chance sábado do no Borboleta Vale pontuar sempre é agora, empolga, mano. né? Assim como sempre empolga também quando você deixa o like e se inscreve aqui no canal se tiver curtido o vídeo. deixa o like. Beleza? aí. A gente se vê numa próxima. Um abração, valeu e fui. É isso, mano. Fim de semana Fórmula 1 não foi dos melhores, não tem muita ultrapassagem, não teve. Teve batida, mas batida não é muito legal. Mas o Botoleto foi mal também. A Sauber é uma bosta de equipe. Torcer para ano que vem ele continuar e realmente virar a Audi. Se virar a Audi, talvez o Botoleto tenha alguma chance. Alguma chance de conseguir alguma coisa. Se não, vai ser essa merda aí de sempre aí.
Deixa o like, se inscreva e falou. Fui.